bem-vindos! Está no ar mais um episódio do podcast Mais Mulher. E esse episódio tem o tema: como que as suas crenças e emoções definem as dores físicas. Então, se você é mulher, passa por dores, não sabe o que fazer, não sabe de onde que vem isso, esse podcast é para você. E para falar desse tema, a gente convidou ele, que é fisioterapeuta, osteopata, especialista em desenvolvimento humano e no tratamento de dores, Dr. Eric Sarik. Bem-vindo, Eric. Muito obrigado pelo convite, Eugênia. Prazer estar aqui com todos vocês. Dr. Eric, antes da gente falar do tema, conta um pouquinho pra gente, assim, pra nossa audiência, a sua jornada, sua trajetória profissional, quais foram as questões decisivas que te levaram para esse caminho de trabalhar com crenças, com emoções, com dor. Conta um pouquinho pra nossa audiência, assim. Vamos lá. A minha formação base é fisioterapia. Eu me formei em fisioterapia, depois fiz uma graduação em Pilates e me inseri no mercado dando aula de Pilates. E descobri, com o tempo, uma pós-graduação em osteopatia. E foi na osteopatia que eu me encontrei, assim, né? É uma formação muito complexa e completa e pôde suprir todas as dúvidas que eu tinha, que ficaram ainda de forma residual após a formação em fisioterapia. Mas ao longo dos anos, quando eu me inseri no mercado de trabalho atendendo como osteopata, eu percebi que existiam coisas que estavam além do corpo. Olha só. Sim. Porque às vezes a gente fazia tudo que os protocolos osteopáticos ensinavam e de verdade, assim, se for físico o problema, ele é sanado. A osteopatia, super recomendo para você que está nos vendo. É uma metodologia fantástica que foi desenvolvida por um médico americano chamado Dr. Andrew Taylor Still e que busca integrar todos os aspectos fisiológicos e biomecânicos. Mas existiam questões que não eram resolvidas. Então eu fui buscar outras formações, outras capacitações, para tentar entender aonde que isso estava vindo, né? Formação em metafísica, formação em nova medicina germânica, em hipnose clínica, em programação neurolinguística e aí vai. Todas essas formações me possibilitaram entender essas conexões que estão além da fisicalidade, buscando integrá-las, então, né, num movimento mais coeso em relação ao campo físico e biológico. E como o podcast é a nossa audiência feminina, a gente pensou em trazer esse foco, né, para falar das dores femininas. Então, assim, dentro da sua prática, quais são as dores, né, femininas, assim, que são específicas do feminino? A dor feminina está na pelve. Pelve, lombar, né? Então existem aspectos de bloqueio significativos. Mulher tem muita cistite, problemas, né, de infecção urinária, problemas no útero, problemas nos ovários, problemas no intestino. Então, o problema realmente, de uma forma generalizada, nesse primeiro momento, está localizado na região pélvica e lombar. E como que você define, né, por exemplo, essas dores com as crenças e emoções? Como que se dá essa relação, entende? Como que você percebeu isso, assim? Existe um pesquisador que há mais de 40 anos, né, iniciou sua pesquisa dentro do campo da epigenética, chamado Bruce Lipton. Ele até tem um livro que eu sugiro aqui chamado Biologia da Crença, tá? Onde ele comprovou, a partir, né, dessas análises, ele coletou o núcleo de uma célula e pôde perceber, até então as pessoas achavam que era o núcleo da célula que detinha toda a informação da programação, e ele pôde perceber que não era o núcleo, que sim a membrana do lado de fora da célula que carregava aquela informação. Ou seja, aquela informação vinha por códigos externos. Fenótipos, né? Fatores fenótipos. Sim, que eram imprimidos a partir de um contexto ambiental e comportamental. Então ele pôde perceber, a partir do estudo dele, que o fator ambiental e os comportamentos que foram sendo transferidos para nós a partir de uma série de programações,
como eu te falei antes do programa, às vezes de códigos que são espirituais, às vezes de códigos que são transgeracionais, as informações que vieram do pai, da mãe, né? E as próprias crenças que a pessoa foi amealhando ao longo da sua vida. Então tudo isso vai criando um fator programático. Certo. Aí, vamos supor que a pessoa não tenha esse autoconhecimento necessário para detectar quando algo diferente está acontecendo no seu corpo. Sei lá, vem uma dor sazonal, ela surge, se manifesta, aí as pessoas estão habituadas a tomar remédio, né? Aí vai lá, toma um remedinho, passa. E aquilo então vai ficando ali, guardadinho, né? Vai chegando um ponto que, se a pessoa não entrou em contato com o programa que está manifestando a dor, aquilo vai se acentuando até se converter em uma doença mais significativa. Crônica, né? Pode entrar no estado de cronicidade ou pode desenvolver algo mais sério, como um câncer, por exemplo. No caso da pelve, é muito comum você pegar mulheres que têm endometriose, ovário policístico, miomas em útero, né? Isso tudo tem uma relação com programas biológicos de sobrevivência. Tá? E como que é a sua atuação nesse sentido? Né? Quando você trata ali através da osteopatia, da fisioterapia e vê que a questão continua sendo recorrente, como é que é a sua atuação para ir nesse sentido, assim, a nível emocional, a nível de crenças, para poder modificar esses programas? A abordagem é bem direta, é murro no queixo. Por quê? Né? Como que eu até falo lá no consultório, aquela metáfora do super-herói que luta contra o vilão invisível. Como que eu faço para ver o vilão invisível no desenho animado? Eu preciso tacar um pano, uma areia, né? Como é que eu vou lutar contra o que eu não tô vendo? Então, o primeiro fator é vomitar aquilo para o paciente. Óbvio que existem processos para isso, né? Então, eu começo com a leitura biológica, faço uma varredura em todo o corpo. Eu entendo já as matrizes adaptativas do corpo, então eu já sei. O corpo me mostra tudo. O corpo mostra tudo, gente. O corpo é incrível, é um veículo maravilhoso. Você que não está sabendo utilizar de forma correta. Mas está tudo ali, impresso. Aí eu começo, então, trabalho na fisicalidade mesmo. Porque às vezes as pessoas estão tão cristalizadas em suas crenças que elas não têm nem abertura para escutar. Ela está chegando ali no consultório e ela só quer falar. Ela quer falar que tá doendo, ela quer falar, e ela entra numa lamúria, sabe? Num processo de vitimismo profundo em relação à sua dor. E de verdade, assim, eu pouco me importo nesse sentido, porque eu não me relaciono com o que a pessoa está passando, entende? Eu me relaciono com o que ela está tentando. Porque a pessoa que está passando, ela utiliza o que ela está passando de uma forma inapropriada, criando um senso de utilidade para se prefixar naquele campo de realidade. E o que eu não quero é que ela fique naquele campo de realidade, que tá doído, velho. Né? Pra que ela vai ficar ali se tá doído? Só que não tem como, às vezes, de cara eu falar isso pra ela, né? Então eu deixo ela lá nas lamúrias dela, falando o que é que ela tá passando. Às vezes ela fica... E eu vou pincelando algumas informações, sabe? Mas o engraçado é que às vezes tem pacientes que eu tô atendendo lá, e na primeira sessão eu já trouxe pra consciência um fator. E aí, passado um tempo, né, de atendimento, sei lá, tá lá na 6ª sessão, e eu vou e repito aquele fator que eu já havia dito desde a primeira sessão. E ela vai e fala assim, por que você não me falou isso antes? Eu tô falando desde a primeira sessão. Mas ela não tinha como perceber aquilo que eu estava falando, entende? Então o primeiro fator é tirar um pouco as tensões do corpo, para ir gradativamente entrando no aspecto emocional, para que depois a gente traga consciência da crença que está ancorando ela naquela realidade. Você percebe que tem uma demanda específica, por exemplo, no público feminino? Você percebe que é recorrente sempre essa mesma questão, ou que aparece com mais frequência? Tem esse caso? Sim, dor na lombar. Dor na lombar. E a dor lombar, assim, de uma maneira muito generalizada, ela está relacionada a processos de autodesvalorização. E hoje o que a gente vê são mulheres saindo da característica feminina, né? A mulher que está tendo aí que ter 2 empregos,
Aí chega em casa, tem que dar conta de limpar a casa, tem que dar conta de cuidar dos filhos, tem que dar conta de fazer compra no supermercado. Uma mulher multifacetada que está perdendo a sua característica feminina. A mulher, ela precisa de um tempo para ela precisa ser cuidada, sabe? Ela precisa, né, dessa energia masculina que vai trazer segurança. Ela precisa se sentir valorizada, né? Mas o que está acontecendo é que muitas mulheres estão sendo desafiadas e estão assumindo o papel de alguns homens. Então, a gente tem, né, a mesma quantidade mundial, acho que de homens e mulheres, né? Eu acho que esse dado existe. Eu não tenho conhecimento. Eu acho que é mais ou menos a mesma quantidade. Eu achava que existia muito mais mulher que homem. Mas uma vez eu estava lendo e parece que existe a mesma quantidade. Eu acho que um pouco mais, pouca coisa mais de mulher. Mas a grande questão é que a gente nasce com determinadas características que precisam ser desenvolvidas, né? O nosso espírito escolheu, né, o nosso sexo para que a gente desenvolva, então, dentro daquele gênero, masculino ou feminino, determinados atributos que nos possibilitarão nos desenvolver para sairmos dessa vida melhores. Então o que você está me dizendo é que como o mundo, as mulheres veio galgando espaço, né, assim, para estar no mesmo nível que o masculino. É como se a organização do mundo hoje comercial, ela é masculina. E aí, para a mulher conseguir acompanhar isso, ela foi entrando num ritmo que não é natural do gênero. E aproveitando essa informação, assim, tem alguma dica que você possa dar para nossa audiência, assim, de mulheres que se vê, né? Escutou a gente aqui, ouviu esse podcast e falou, meu Deus, né? Tenho dor, não estava dando importância para isso, ou me percebo, fez muito sentido o que o doutor falou. Então, tem alguma dica prática, alguma coisa que você possa oferecer, algum recurso para essas mulheres aqui e agora? Tem sim. Principal fator, cuidem dos seus corpos. Não, é porque assim, a mente, ela vai criando um monte de narrativas e justificativas para que a gente não faça o que precisa ser feito. Então, o ponto principal é, o seu corpo é seu veículo aqui em terra. Então, zele do seu corpo. Primeiro fator, coma, se alimente de forma adequada. Pare de se entupir de condimentados, sabe? De enlatados, de processados. Já é um grande fator esse. Reserve um tempo, que seja 20 minutos de caminhada diário, para que você, né, libere endorfina, serotonina, equilibre, soe, libere um pouco de toxina. Tenha uma boa noite de sono, largue o telefone, sabe? Tire esse aparelho de perto da sua cabeça. A gente precisa entrar num sono REM, numa onda chamada delta, que gira em torno de 3 a 5 Hz. Esse aparelho aqui, ele emite, sei lá, 2,5 bilhões de Hz, sei lá, uma coisa assim. Então, é incompatível com a vida você dormir com o aparelho de telefone lá da sua cabeça, né? Então, vamos falar de coisas básicas, né? Uma boa alimentação, uma atividade física. Normalmente as pessoas vão falar, não tem tempo, é correria. Cara, você tem tempo, 20 minutos para fazer uma caminhada na praça. Eu lembrei, você foi falando, eu lembrei dos vídeos do Pedro Calabres, que ele que geralmente ele fala, se você quer aqui uma receita, né, um jeito fácil de você conseguir isso, esse vídeo não precisa assistir até o final, porque tem o que seja feito, né? Sim, que é isso que você tá falando. Não tem como você transferir a responsabilidade do fazer, e o fazer te conecta à vida. Hoje eu achei isso impressionante, vou contar um caos aqui. Eu tava na academia, né, e tô escutando uma personal trainer, gente, falar. Porque eu não gosto de ir para a natureza, não gosto de esse programa de ter que ir andar 5 quilômetros até chegar numa cachoeira. Aí eu chego lá na cachoeira, entro água gelada. E depois tenho que voltar tudo a pé. Nossa, que canseira. Eu pensei, gente, é educadora física, hein? Educadora física. Gente, como que eu vou me conectar à vida sem a ação? Sem o fazer? Agora, você precisa entender que as ações que te conectam à natureza vão trazer mais vitalidade.
Isso é incontestável hoje. Vários artigos aí, científicos aí, comprovando isso. Às vezes só de você ir pro meio do mato, sem celular, pisar na terra, você vai ter, assim, um reequilíbrio no seu campo eletromagnético muito maior do que, às vezes, fazer um spa, ficar um dia no spa, né? Um spa day. E é de graça, você ir pro meio do mato, né? Tomar um banho de cachoeira gelado, sabe? Fantástico. Você falando isso do movimento e da vida, né? Eu comecei CrossFit recente, assim, e tem sido uma experiência muito boa. E o que eu mais amo é porque a gente estressa ali o corpo, né? A musculatura chega no nível ali do cardio e depois eu sinto, é como se eu tivesse na medicina do Cambo, assim, eu sinto meu coração, assim, ó, pulsar. E eu sinto meu corpo inteiro pulsar e eu falo, nossa, e aí eu fico só aproveitando aquela sensação, né? Que vem após um esforço em um pico de extremismo. Agora as pessoas até estão fazendo academia com ar-condicionado. A pessoa, ela treina e não soa. Uai, meu Deus do céu, seu objetivo é suar. Seu objetivo é eliminar as toxinas, sabe? Acelerar o coração. Reequilibrar o seu corpo, fisiologicamente falando. Doutor, e assim, pra gente já se encaminhar assim, pra finalização desse podcast, tem algum caso que você queira trazer assim, pra tornar tudo isso mais simples, sabe? Assim, das pessoas compreenderem? Um caso que você acompanhou, que tinha uma dor física, que estava relacionado a uma crença ou emoção, você pode trazer esse caso pra gente? Tá, vamos trazer uma perspectiva bem interessante aqui. Assim, como a gente falou, cada um vai utilizar do seu campo de percepção e essa percepção vai criar um campo de identificação com o que a pessoa está percebendo. Exemplo, vou pegar o mesmo campo que é muito comum, principalmente entre mulheres, que é o campo da traição. Muitas mulheres, né, foram traídas. Então, exemplo. Vamos supor que a mulher chegou em casa, vamos pegar lá, 4 mulheres distintas. Chegaram em casa e pegou seu digníssimo com outra na cama. Meu Deus, tô rindo de nervoso. Chegou, viu lá aquela cena que é uma beleza, né? E aí, vamos supor que uma das mulheres, quando se deparou com a cena, ficou indignada, puta de raiva, sabe? Foi tomada, Foi né? tomada pela raiva, pela fúria, agrediu, bateu, saiu quebrando tudo e largou esse traste desse homem e, passado um tempo, desenvolveu, sei lá, um problema no fígado pela raiva que ela não conseguiu liberar e nem digerir. Ok, vamos deixá-la em stand-by. Aí vamos supor que outra que viu o mesmo campo situacional, quando chegou e se deparou com a cena, observe, a cena é a mesma, o marido traindo a mulher. Certo. Só que essa outra que vem com uma outra programação, quando ela olhou aquilo, ela ficou indignada, mas ela ficou muito triste. Ela ficou desolada. O chão dela sumiu. Então, uma profunda tristeza abateu essa mulher. E ela não falou nada, não disse nada, só virou as costas, saiu e começou a desenvolver um câncer no pulmão. A terceira situação, a mulher chegou, entrou, viu aquela cena e ela sentiu nojo daquilo que ela estava vendo. Então o campo de percepção dela, vendo a mesma cena, é um campo de se sentir enojada. Isso pode ter criado uma gastrite nela. Entende? E vamos supor que uma quarta mulher chegou, viu aquilo, falou assim, nossa, era tudo que eu precisava. Era ver, porque eu já tava querendo largar esse traste. E aí, passada uma semana, tava com outro bofe magia que completa ela em tudo que ela ansiava e desejava. Então veja bem, são 4 campos situacionais que trazem um mesmo aspecto de informação, que é um homem traindo a mulher, mas cada uma percebendo isso de acordo com o seu sistema de programação. Perfeito, ficou bem claro. Entende? E quando eu percebo,
eu começo então a criar em mim as identificações dentro do que eu percebo. E é isso que vai moldar o meu campo genômico, que vai moldar o meu campo celular, a forma como eu me identifico em relação ao que eu percebo. Mas a pergunta que fica aqui para vocês que estão nos assistindo é: a forma que você está percebendo não necessariamente é a forma mais adequada. Não necessariamente. Mas é a forma como você está conseguindo perceber. E tá tudo bem. A dica que eu dou só é evite transferir o que você está percebendo, tentando impor a sua verdade relativa para outras pessoas como sendo uma verdade absoluta. Ok? Esse é um fator importante também, para que você não transfira suas mazelas para terceiros. Muito boas dicas, né, que o doutor Eric já dá para começar agora, né? E aproveitando assim que você também é especialista em desenvolvimento humano, tem um projeto muito bonito ali com o Santuário, né, Centro de Desenvolvimento Humano. Então assim, conta pra gente também um pouquinho de como surgiu esse projeto, do que você oferece lá, e aí já aproveita também para fazer algum convite para nossa audiência, assim, algum convite que você queira fazer. O Santuário foi algo inesperado assim na minha vida, né? Resisti bastante em manifestar, né, isso na minha vida. E logo em seguida o xamanismo chegou, né? E lá a gente faz uso das medicinas da floresta, né? A ayahuasca, o rapé, a sananga, e outras medicinas que buscam integrar o homem, né? O xamanismo é a filosofia que nos conecta à natureza. Então nós utilizamos de elementos da natureza para criar um campo de percepção mais refinado, né, em relação ao espírito. Então, é uma casa que existe desde 2019 e nós realizamos uma série de cerimônias, vivências em grupo para que as pessoas que estão ansiando por se conectar com o seu espírito, né, com essas informações que são mais extrasensoriais, tenham um lugar seguro, um lugar acolhedor, onde elas possam se permitir, né, desconstruir essas crenças que às vezes prefixam elas num campo de materialidade que com o tempo vai deixando a pessoa com a sensação e um senso de vazio, né, de solidão, de que ela não pertence a lugar nenhum. Eu recebo muito isso no consultório. Sim. Essa sensação de solidão. Então, é o seu espírito te chamando, é a sua alma te chamando para uma reconexão mais genuína, né, em profundidade consigo mesmo. Então, não negligencie isso. Busque realmente lugares sérios para que você possa, né, expor a sua vulnerabilidade e vencer aí, né, esses sentimentos de baixo teor vibratório, como culpa, medo, vergonha, raiva, tristeza, que não tem a menor importância, sim, num processo de desenvolvimento, sabe? Eles fazem parte, né, do nosso processo egóico, que a gente está vivo, vai passar por isso, mas a gente precisa começar a treinar um movimento de desidentificação com esses sentimentos de baixo teor vibratório. É aquilo, né? A dor é inevitável, o sofrimento ele é opcional. É isso mesmo, adorei você falar essa frase, porque ela é uma frase de alto impacto, né? Então... ela sempre está presente aqui. Sim, então é isso, pessoal. Tem alguma mensagem final que você queira deixar registrada nesse podcast para quem assistir agora ou para quem assistir depois, sabe? Pra gente finalizar com essa mensagem. Eu tava falando para ele ali uma frase que eu gosto de Einstein, né? Que é: o universo de um ser se resume ao tamanho do seu saber. E o saber tem uma relação direta com sabedoria. E a sabedoria, ela é adquirida por duas asas que nos conduzem à fonte criadora. Um é o conhecimento e a outra é o amor. A questão é que, se você tiver só conhecimento, você vai tocar piorro e vai cair com a cara no muro chapiscado. Se tiver só amor, aquele amor, sabe, fantasioso, vai ralar a cara na brita. Vai ralar a cara na brita também.
Então a gente precisa desses dois elementos que nos equilibrarão, nos trarão para o nosso centro, para que a gente saiba fazer melhores escolhas dentro dos níveis aos quais a gente está criando um campo de interação. Perfeito. Eu estava pensando nisso hoje, porque eu publico muito conteúdo sobre integrar a sombra, né? Integrar luz e sombra. E aí eu conheço muita gente que acha que o que integrar luz e sombra é você não esconder ali esses sentimentos, né? De baixa vibração. Assim. Às vezes eu tô com uma raiva e eu vou lá e desconto essa raiva, deixo ela sair, assim, exatamente como eu tô sentindo. E aí tem gente que acha que isso é integrar a sombra. Não, eu tô abraçando ela e tô dando espaço para ela. Mas não é isso, né, doutor? Integrar a sombra é você conseguir observar a dinâmica dela e sempre tá buscando se desenvolver, né? Se tornar a melhor versão de você. Então, integrar a sombra envolve isso. Não é deixá-la solta, sem nenhum controle. Não é isso? É isso mesmo. A grande questão é que a maioria das pessoas, elas não estão na presença. E quando a gente não está na presença, se você deixar o seu pensamento escapar aí, né, por 5 minutos que seja, o seu subconsciente já tomou a frente. E se ele tomou a frente, você está rodando um programa que não é seu. Olha só, vocês escutaram isso? Bom, é isso. Se você quer desenvolver um processo de crescimento, né, de desenvolvimento pessoal, você precisa estar presente. Esse é o ponto central, assim. Então vai vindo um monte de impressões no campo psíquico que vão acionando emoções que são primárias, medo, raiva, tá? Mas aí você, na presença, tem a escolha de se identificar ou não com aquilo. E você pode falar assim, peraí, por que eu estou sentindo isso em profundidade? Isso é meu? Tem sentido eu manter, levar isso adiante? Ou eu escolho, a partir de agora, não mais me relacionar com isso? É assumir o poder pessoal, assim, no processo de cocriação. O poder real, né? O poder real, Sim. Isso. Muito bom, muito grata, viu, pela sua presença aqui no Mais Mulher. Eu que agradeço a confiança. Com tanto conteúdo legal, com tantas chaves, né, com tanta generosidade aqui para esse programa. E aproveitando, para quem quer continuar te acompanhando, né, o Dr. Eric, ele tem um perfil do santuário que a gente falou aqui, tem um perfil pessoal, que está sempre ali sendo movimentado, disponibilizado muito conteúdo, que promove autoconhecimento, reflexão. Então, para quem quer continuar acompanhando isso, né, sabendo um pouco mais, se aprofundando em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, fala como as pessoas te encontram nas redes. Olha, meu Instagram é Eric Sarik e o Instagram do santuário é santuário_CDH, que é de Centro de Desenvolvimento Humano, né? Então, em qualquer uma dessas redes vocês podem nos encontrar e vai ser um prazer, assim, inenarrável poder me conectar a cada um de vocês. Muito grata pela sua presença aqui. E eu que agradeço a confiança e também a parceria, né, Eugênia? A Eugênia atende lá no santuário, é um privilégio, assim, tê-la atendendo lá. Ela tem uma mulher multifacetada, ela abre um monte de frente de trabalho lá, então eu sugiro para vocês, mulheres que estão nos vendo também, que venham participar de um dos grupos que a Eugênia coordena. Não percam essa oportunidade, vale muito a pena. Gratidão. E a gente vai ficando por aqui, mas antes de finalizar esse episódio, eu quero abrir as portas do Mais Mulher para você, mulher que está nos assistindo, entende a importância das mídias sociais, o espaço que isso tem ganhado. Então, para você que tem um negócio e que quer alavancar esse negócio, ou para você que tem um grande sonho, estar num podcast, então eu te convido, né? Entre em contato, aqui embaixo vai aparecer o contato da nossa produtora, da nossa equipe. Entre em contato que o Mais Mulher está de portas abertas para receber você, esse espaço feminino, acolhedor e que você pode sempre chamar de seu. E a gente vai ficando por aqui. Eu convido vocês para conferir o programa que vai na semana que vem, que tá imperdível. A gente vai conversar com a Vanessa sobre como atrair um relacionamento saudável. Então você, mulher, se vê sempre atraindo o mesmo padrão de relacionamento tóxico, abusivo, que não é satisfatório. Os programas aí. Sim. Então no próximo episódio a gente vai falar disso. Então se você quer atrair uma relação diferente, saudável, duradoura, você não pode perder. Eu espero você. Até lá.